A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. Neste trimestre estamos estudando a lição que tem por tema a raça humana, origem, queda e redenção. E no subsídio de hoje iremos fornecer alguns valiosos subsídios sobre a lição número 11, o homem do pecado. Texto áureo. Nosso texto áureo se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A nossa leitura bíblica em classe encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 15. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estejais firme e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém? Esta lição de hoje nós iremos tratar um pouco sobre o anticristo e também sobre o falso profeta, que é o que nos fala lá em Apocalipse 13, que é a besta que emergiu do mar e tem a besta que emergiu da terra. Nesta lição responderemos a estas perguntas. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é o homem do pecado, o segundo, a missão do homem do pecado e terceiro, a destruição do homem do pecado. Como texto introdutório, vou falar para os irmãos aqui alguma coisa aqui nossa leitura bíblica em classe. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses essa segunda epístola sua, o apóstolo Paulo tinha de lidar com falsos mestres que diziam que o dia do Senhor já tinha chegado. Era isso que Paulo estava ali lidando na igreja de Tessalônica. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, fala: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto.
tradução da Nova Versão Internacional fala como se o dia de Cristo já tivesse ocorrido, como se já tivesse passado. Era isso que os falsos mestres estavam ensinando para os cristãos ali em Tessalônica. Que o quê? Que o dia do Senhor já se passou, que o dia do Senhor já passou, o Senhor já veio, já não há com que se perturbar mais. E Paulo escreveu, porque os tessalonicenses tornaram-se o quê? Inquietos e alarmados para esses mestres. Segundo parece, eles negavam a volta literal do Senhor. É o que parece quando a gente lê a segunda epístola, que eles estavam ensinando isso para aquele povo lá de Tessalônica aqui. Negavam que a volta literal do Senhor e a nossa reunião com ele no arrebatamento. Obviamente, já não se encorajavam uns aos outros da maneira que Paulo lhe ordenava, como Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, que Paulo fala lá: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E se vocês forem ler os versículos anteriores a esse 18, o apóstolo Paulo está falando do quê? Da volta de Cristo, a segunda volta de Cristo. E ele fala, portanto, consolai uns aos outros com estas palavras que eu estou lhe dizendo. Por isso, Paulo explicou que aquele dia não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O que o apóstolo Paulo estava querendo falar? Estava dizendo que essa apostasia e a revelação do anticristo seriam as primeiras coisas a acontecerem no dia do Senhor. Então, as primeiras coisas que vão acontecer no dia do Senhor é o quê? É a apostasia e a revelação do anticristo. Assim, não aconteceria enquanto o mistério da injustiça estivesse refreado, posto que tais coisas ainda não tinham acontecido, o dia do Senhor ainda não era chegado, e ainda podiam eles encorajar-se uns aos outros com a esperança certa de serem arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Amém? É um apanhado superficialmente aqui sobre a nossa leitura bíblica em classe para nos adequarmos, porque o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses novamente para combater esses falsos mestres que negavam a vinda literal de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aguardamos. Então, nosso primeiro ponto da lição fala o homem do pecado. É interessante porque a gente vê que o anticristo e muitos anticristos, como fala lá em 1 João 2,18, também agora muitos se têm feito anticristo, mostra o quê? Que essa expressão é quase idêntica àquela que se encontra lá em 1 João também, capítulo 4, versículo 3, que fala do espírito do anticristo. O anticristo e os muitos anticristos e o espírito do anticristo são distintos o quê? Nas ações, mas pertencem à mesma origem. O anticristo e os muitos anticristos e o espírito do anticristo são distintos nas ações, irmãos, mas eles pertencem todos à mesma origem. Todos têm a mesma origem. O que caracteriza todos eles é o quê? É a negação da encarnação do Verbo, ou seja, o Filho Eterno, Jesus, como o Cristo. O que caracteriza todos eles é isso, é negar a encarnação do Verbo, o Filho Eterno, Jesus como o Cristo. Os muito anticristo precedem e preparam o caminho para o anticristo. E quem é o anticristo? É a besta que subiu do mar. Então, quando você lê em Apocalipse, se não me engano é o capítulo 13 que fala das bestas, a besta que subiu do mar, que emergiu do mar, a besta que emergiu do mar é o anticristo. A besta que emergiu do mar é o anticristo. Então, vamos lá. A origem do homem do pecado. Vamos lá. O nome anticristo provém das epístolas de João, onde João dá a entender que esse personagem virá futuramente. Os leitores, porém, precisavam tomar cuidado com os muitos anticristos que falsamente eles alegavam ser ungidos, e também com o espírito do anticristo que já operava.
João também fala disso em 1 João, capítulo 2, 18, 19 e 22. 18 e 19 fala: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conheceste que é já a última hora. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. O versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Em 1 João também 4, do versículo 2 ao 4, fala: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João também fala lá em 2 João 1,7, ele fala: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. A gente vê que João, ele introduz esse termo anticristo e ele fala ali como que esse anticristo opera. Ele vem para negar que Cristo veio em carne. Porque aquele que nega isso é o espírito do anticristo agindo naquela pessoa. Porque o espírito do anticristo já está agindo na terra, como o próprio apóstolo fala. Então, por outro lado, o anticristo final já está condenado à destruição. E seu tempo será seu tempo será curto. Seu tempo será curto, porque o anticristo surgirá da onde? Isso é importante, irmão, agora. O anticristo surgirá da área do antigo Império Romano. O anticristo surgirá da área do antigo Império Romano. Por quê? Leia aí comigo, Daniel 9:26. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estas estão determinadas assolações. Observe que está escrito que o seu povo, isto é, o povo de onde procede o anticristo, destruirá a cidade de Jerusalém. E esse povo, quem foi? Foi o povo romano, como bem documenta a história. Então, o anticristo surgirá da área do antigo Império Romano. Títulos do homem do pecado. O autor dá alguns títulos aqui, porém eu vou fornecer aos irmãos, creio que seja praticamente todos os títulos que a Bíblia Sagrada dá a este homem do pecado. Porque quando surgir no cenário mundial, o anticristo se apresentará com várias identidades falsas, que revelarão a natureza sombria de seu caráter. Ele vai ter várias identidades falsas, porque ele é falso. Ele veio para mentir. É um agente de Satanás na face da terra, vai ser o anticristo. Então, os irmãos, só anota a referência, eu não vou ler as referências aqui, mas eu vou passar os nomes que esse homem do pecado recebe. Ele recebe o nome de anticristo. 1 João 2, 18 e 22. A besta que sobe do abismo. Apocalipse 11, 7. A besta que subiu do mar. Apocalipse 13, 1. A apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 3. O homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, 3. O filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. O iníquo.
2 Tessalonicenses 2:8. O mentiroso, 1 João 2:22. Um rei feroz de cara, Daniel 8:23. A ponta pequena, Daniel 7:8. Um homem vil, Daniel 11:21. O príncipe que há de vir, Daniel 9:26. A abominação da desolação, Mateus 24:15. Que os irmãos anotem esses nomes que é dado a esse homem do pecado, os títulos, e também existem outros apelativos também que podem também ser aplicados a eles, tais como, ele também é chamado de o assírio, Isaías 10:5. A operação do erro, 2 Tessalonicenses 2:11. O caldeu, Abacuque 1:6. O pastor inútil, Zacarias 11:16 e 17. A abominação do assolamento, Marcos 13:14. O mistério da injustiça, 2 Tessalonicenses 2:7. O outro, em sentido negativo, João 5:43. O rei do norte, Daniel 11:40. Então, além desses nomes e apelativos que a Bíblia Sagrada dá, o anticristo usará o número misterioso do seu nome como controle total, tirando assim a liberdade o quê? De ir e vir dos habitantes da terra. Um sinal misterioso e o peso político de seu nome também serão usados no campo do engano e da conquista, e para que ninguém possa comprar ou vender. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13:17. Para que ninguém possa comprar, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, falamos dos títulos que esse homem do pecado recebe. E agora vamos à natureza do homem do pecado. Vamos lá. Sua vinda será o quê? Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem. 2 Tessalonicenses 2:9 fala o quê? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Essa descrição encaixa-se com o ditador mundial que fará a aliança com Israel e depois vai fazer o quê? A violará. É como fala lá em Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá quem? O assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bem como da besta, o governante mundial blasfemo vai ser um governante mundial blasfemo que vai ser fortalecido e habitado por Satanás, e cujo falso profeta realiza falsos milagres. Aí, no meio da grande tribulação, ele vai exigir que cada um receba uma marca na mão direita ou na testa. Marca esta que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a natureza dele vai ser o quê? Vai vir com poder, vai vir com sinais, vai vir com prodígios de mentiras, com todo engano da injustiça. E tudo isso vai ser dado a ele por Satanás. Então esse homem do pecado tem a sua natureza vinda de Satanás. É o espírito do anticristo que já está operando neste mundo. E este homem que vai se levantar na grande tribulação vai fazer um pacto com Israel. O templo de Jerusalém vai ser reconstruído e o povo judeu vai crer durante 3 anos e meio que aquele é o Messias. Por quê?
vai haver uma paz mundial, vai haver uma união mundial. Esse líder vai vir resolver os problemas que atormentam a humanidade. Mas só o que vai acontecer no meio daqueles 7 anos, que é tido como os 7 anos da grande tribulação, porque na verdade os 7 anos engloba a grande tribulação. A igreja não vai estar mais aqui, porque a igreja vai ser arrebatada. Porém, no meio da grande tribulação é que vai surgir, ele vai surgir de forma que vai, é como se ele vai dar as caras, vai mostrar para que veio. Aí ele vai se assentar no templo e vai exigir adoração como se fosse Deus. Porém, no meio desta semana, o povo judeu vai perceber que aquele ali não era o Cristo. Por quê? Porque ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O povo judeu, durante 3 anos e meio, vai acreditar que aquele ali é o Cristo, o Messias que eles tanto esperavam, que veio para governar mundialmente, porque vai ser um líder mundial. E ele vai vir com esse intuito, mas no meio da semana, no meio daqueles 7 anos, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E ali o povo judeu vai perceber que aquele não é o Cristo que eles esperavam, não é o Messias. E ali vai começar a perseguição a todos aqueles que ainda não negam a Cristo, porque a igreja foi arrebatada, mas vai existir ainda muito remanescente aqui na terra, remanescente esse, que vai perceber que aquele povo que saiu da terra, que desapareceu, foi arrebatado. E ali vão começar a crer que realmente o Cristo veio e buscou a sua igreja. E ele há de vir para resgatar Israel. E muitos ali vão ser o quê? Perseguidos. A missão do homem do pecado. O autor da lição, ele fala de 4 pontos, que é opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja. Obviamente, ele vai se opor a tudo que vem de Deus. Ele vai se opor a Deus, obviamente, porque ele é o anticristo. Vai se opor a Israel, que é o povo eleito de Deus. Vai se opor a Jesus Cristo e a sua igreja, que proclama que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou para dar vida a todos aqueles que nele crê. Então, como o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, podemos entender que anti significa então contra. Ele é contra Cristo. Apesar disso, a palavra grega anti significa mais frequentemente em lugar de ou ao invés de. E o anticristo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, conforme fala 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isto é, o anticristo, esse anticristo que vai vir, ele vai ser o anticristo de todos os cristos falsificados. Aquele anticristo ali vai ser o chefão, vai ser o cabeça de todos os cristos falsificados. E provavelmente alegará ser o Cristo verdadeiro, bem como o verdadeiro Deus. E o próprio Jesus falou disso em Mateus 24,4. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí nos versículos 23 e 24 do capítulo 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. E é isto que vai acontecer, vai enganar a muitos, inclusive a Israel. Porque o povo judeu vai começar os seus sacrifícios, porque o templo de Jerusalém vai ser reerguido, vão começar a oferecer as suas ofertas, a sua oferta de manjares, sua libação, seu sacrifício. Porém, no 3º ano e meio, ele vai cessar tudo aquilo e vai mostrar para que veio, que ele é o filho da perdição, é o homem da destruição. Então, o 3º ponto e o último para encerrar o nosso subsídio de hoje, vem a destruição de seu império.
Aí tem os 3 pontos, que é a ascensão de seu império, o auge de seu império e a ruína de seu império. Eu vou falar dos 2 primeiros pontos de uma só vez. Então vem a manifestação do anticristo com todo o poder e sinais e prodígios dar-se-á durante a grande tribulação. Isso é interessante, os irmãos, vê, porque ele vai se manifestar na grande tribulação, e é na grande tribulação que com todo o poder e sinais e prodígios ele vai se manifestar. A fase mais aguda desse período será ocasionada pelo rompimento de sua aliança com o povo hebreu. Contudo, de acordo com as profecias bíblicas, antes desse período se dará o que no cenário religioso? Uma apostasia devastadora. Esta palavra nas escrituras tem vários significados, mas em suma, todas elas apontam para uma só direção, que é o desvio da fé. O mundo vai ser um cenário religioso que vai fazer uma apostasia devastadora no mundo. E o anticristo será um homem personificando o diabo. Por quê? Porém, apresentando-se como se fosse Deus, porque ele vai se apresentar como se fosse Deus. Lá em Daniel 11:36 fala: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que nos fala: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então a besta, essa besta que emergiu do mar, ou o anticristo, será uma personalidade, um personagem de uma habilidade e capacidade desconhecidas. Será desconhecida. Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Ele será o maior líder de toda a história, acima mesmo de qualquer famoso general ou de governante mundial conhecido. Ele vai estar acima de todos. Porque quando considerarmos seus atos à luz do relato bíblico, nós considerarmos isso, nós percebemos que ele vai ser uma personalidade irresistível. Sua sabedoria e capacidade serão sobrenaturais. Além da ação diabólica direta, outros fatores contribuirão decisivamente para a implantação do governo do anticristo. É o quê? É o poderio bélico que ele vai ter. Ele vai ter uma alta tecnologia e poder econômico. Ele será um grande demagogo, influenciará decisivamente as massas com seus discursos inflamados. Apocalipse 13:5 nos fala isso. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Apocalipse 13:3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então nós percebemos que essa besta, o anticristo, exercerá uma influência e um fascínio extraordinário sobre as massas na face da terra. Enfim, é como se fosse o Messias redentor da humanidade, vai ser como se fosse o Messias. O anticristo será recebido ao aparecer como a solução dos problemas e crises sociais e políticas que fustigam o mundo inteiro, para os quais os líderes mundiais mais capazes não encontrarão solução, mas ele vai encontrar essa solução. E por fim, vou falar agora aqui do surgimento do falso profeta, que é o que? Vai ser um super líder religioso, enquanto o anticristo vai ser um líder político, um líder que vai revolucionar a política mundial, vai ser um líder político. Também ao lado dele vai ser levantado um falso profeta, um super líder religioso.
A personagem diabólica que nós acabamos de abordar agora vai ser era um super líder o quê? É um super líder político. Mas este agora, o falso profeta, é um super líder religioso. Ele é mencionado 3 vezes como falso profeta. 3 vezes ele é mencionado como falso profeta. Os irmãos, anotem aí. Em Apocalipse 16, 13, Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20, 10. Ele é mencionado como falso profeta. É ele a segunda besta. Que é o quê? Que está lá em Apocalipse 13, 11. E vi ainda outra besta emergindo da terra. Então a besta que emerge da terra é o falso profeta. E a besta que emerge do mar é o quê? É o anticristo. Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Os 2 chifres falam do seu poder político, que é um poder o quê? Que vai ser um poder representativo, aliado ao seu poder religioso, mas também falam de testemunho, por ser o número 2 representativo disso. Então, ele dará seu testemunho, mas este será falso. Parecerá cordeiro, porque o cordeiro é o que? É manso, inofensivo, brando e santo, mas no seu interior será um dragão destruidor. Ele será o auxiliar direto do anticristo, o seu ministro de culto, um insuperável ministro religioso, porém enganador, e vai enganar a muitos. Esses 2 líderes que vai se levantar, que é o quê? O anticristo, um grande líder político, e o falso profeta, um grande líder religioso. Esse grande líder religioso ele vai promover um incomparável movimento religioso mundial. Ele vai unir todos os credos, vai unir todas as seitas, filosofias, igrejas modernas e ecumênicas, formando uma só igreja mundial. Ele fará muitos milagres, porém milagres falsos. Apocalipse 13, 13 também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer à terra diante dos homens. Imagine como será este dia. A gente só pode imaginar, porque pela misericórdia de Deus não estaremos aqui. Se Cristo vier conosco em vida, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Porém, se estivermos já mortos, seremos arrebatados e não veremos. A igreja não verá isso, mas aqueles que estão aqui na terra o verão. Aqueles que não confessarem a Cristo e vão achar que vai estar numa paz, numa calma. Porém, como fala em Tessalonicenses, quando diz a paz virá sobre ele a desolação. E esse líder religioso, juntamente com esse líder político, vai fazer isso, grandes sinais. Grandes sinais que a Bíblia fala, como eu falei aqui em Apocalipse 13, 13, que de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Mas esses milagres são pela eficácia de Satanás que vai estar operando na terra. São poder, sinais e prodígios da mentira. O apóstolo Paulo teve a revelação dessas 2 bestas, o anticristo e o falso profeta. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versículos 6 a 3, refere-se ao anticristo, irmão. Os versículos 3 a 6 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versículos 3 a 6, refere-se ao anticristo. Porém, do 7 ao 12, refere-se ao falso profeta, que foi a nossa leitura bíblica em classe. Não está dito que o anticristo fará milagres. Não, o anticristo não fará milagres. Quem fará milagres será o falso profeta. Esse sim fará milagres. O anticristo não, vai ser um líder político mundial. Já o falso profeta não. Este que vai fazer milagres falsos na face da terra. E como falei agora em Apocalipse 13, 3, até fogo do céu ele vai fazer descer diante dos homens. E o caso de 1 Tessalonicenses 2, do capítulo 9 ao 11, também está lá. É o caso dele lá, do anticristo, do anticristo não, do falso profeta. O apóstolo João teve a visão das 2 bestas em Apocalipse 13. Ele não teve apenas revelação, não. João viu, ele teve uma visão, a visão das 2 bestas. Ele viu o falso profeta, que é a segunda besta, que é aquela que emerge da terra.
é chamado em 2 Tessalonicenses de iníquo, que no original corresponde a transgressor, o homem sem lei, o homem da desordem, o subversivo. E por fim, a ruína de seu império. Quando se dará a ruína de seu império? Será na batalha chamada de a Batalha do Amagedon, que a besta que emergiu do mar, o anticristo, e a besta que emergiu da terra, o falso profeta, será lançado num lago de fogo. Quando se dará essa batalha do Amagedon? Essa batalha do Amagedon se dará no fim da grande tribulação. É quando eles irão unir as nações contra o povo de Deus, contra Israel. Irão tentar pelejar contra Israel para destruir o povo de Deus. E o que irá acontecer neste acontecimento? O povo de Israel levantará um clamor de maneira tal, de uma súplica tão imensa, que vai ser nesse dado momento que Cristo regressará com a sua igreja de forma visível agora, visível, porque a igreja já foi arrebatada. Quando acabar os 7 anos, no final dos 7 anos, Cristo voltará para socorrer o seu povo, a sua nação, o seu povo eleito, Israel. E quando Cristo vir com a sua igreja, ele sim, com a espada que sair da sua boca, ele destruirá e vai lançar no lago de fogo o anticristo e o falso profeta. Então a ruína do império do anticristo e do falso profeta será após a grande tribulação, quando Cristo regressar com sua igreja para socorrer Israel. E neste exato momento, Deus vai implantar aqui com Cristo na face da terra, vai implantar o milênio, e Satanás estará preso. 1000 anos Cristo reinará nesta terra. Aí sim vai ser um governo de paz de Cristo, porém Satanás estará preso, como fala a palavra de Deus, e após os 1000 anos será solto por um momento, porque o seu destino final também será o lago de fogo. Tanto a besta como o falso profeta Satanás, o destino final é o lago de fogo, assim também quanto aos ímpios, aqueles que não aceitarem a Cristo, nem antes do seu arrebatamento, nem depois. Creio que depois já será um pouco mais complicado, porque ali vai ser na base do amor ou na dor. Quer Cristo, quer, vai morrer. Não quer, não vai morrer. E sem contar que dentro do período da grande tribulação, vai haver ali um período de alguns meses que a morte estará presa. E vai ser um desespero total, porque o sofrimento vai ser tão tamanho, porque Deus vai fazer com que sua ira comece a ser feita na face da terra através dos seus selos que vai ser aberto, dos selos de Deus, das trombetas de Deus. A ira de Deus vai estar sobre a face da terra. Vai ser uma dor tremenda que os homens vão desejar morrer e não vão poder morrer, porque a morte estará presa. Que Deus nos livre disso. Se você, irmão, que está nos ouvindo, está em uma vida meio lá, meio cá, endireite-se. Fique no prumo de Deus para que você venha a ser um dos salvos. E se você ainda não o confessou, você está ouvindo, não o confessou como seu Salvador, este é o momento de buscar a Deus, de confessar Cristo como seu Salvador, porque o fim está próximo, o mundo está sendo preparado com essa ação maligna que já está operando no mundo, que é o espírito do anticristo, para ele tomar o seu lugar onde deveria estar, de acordo com as profecias bíblicas. Amém? Que Deus nos abençoe. Compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aí embaixo e não esqueça que temos um teste bíblico online que dá o resultado simultâneo agora aqui embaixo na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos e que fique ligado ao nosso canal, ative o sininho para receber em primeira mão as nossas publicações. Amém? Que Deus abençoe a todos.